tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Hoje nós vamos começar aí nosso terceiro evento, e a gente programou especialmente para essa série de eventos, então, essa série educacional sobre tipificação de HLA por NGS. Então, para quem não acompanhou, quem não pôde acompanhar, nós tivemos já 2 eventos antes sobre tipagem de HLA, as implicações da portaria. A gente discutiu isso no dia 8/7. Esse vídeo já está disponível nas nossas redes sociais, para quem quiser assistir. Tivemos um segundo evento na segunda-feira sobre a introdução à técnica de NGS, como ela pode ser usada para a tipificação de HLA. Então, esse vídeo também em breve vai estar disponível para vocês assistirem. E hoje a gente vai, na verdade, fazer uma coisa mais prática, mostrando para vocês especialmente como que é esse workflow de tipificação. Então, nós vamos especialmente passar um pouco para vocês a noção dessa parte de tipificação, para vocês verem um pouco de como é esse dia a dia e como vocês podem implantar isso no laboratório de vocês de forma até bastante simples. Então, eu vou começar mostrando para vocês um pouco do que a gente tem numa bancada, ou a gente precisa ter uma bancada para fazer isso acontecer. Então, acho que é importante a gente ter um pouco essa noção. Então, eu vou, se vocês conseguem ver aqui, então aqui nós estamos no laboratório. No laboratório, a gente basicamente precisa de equipamentos mais simples de bancada. A maior parte desses equipamentos, vocês provavelmente já têm esse equipamento no laboratório de vocês. Então, a gente precisa de um termociclador de placa, que vai ser utilizado em várias etapas do nosso workflow. Precisamos de uma centrífuga, que seja uma centrífuga para placa, que vai fazer várias partes de centrifugação vão ser utilizadas nessa centrífuga. Uma centrífuga, uma mini spin, onde a gente vai utilizar para fazer centrifugações simples do dia a dia. Um vórtex, que é bastante importante, todos os reagentes a gente precisa homogeneizar muito bem antes de começar. Temos um agitador de placa magnética, que também vai ser crucial nesse processo, mas é um equipamento simples, equipamento de bancada. Precisa e é muito necessário um qubit, e a gente vai explicar um pouquinho mais detalhes durante a técnica. E, obviamente, que uma parte muito importante também vão ser as racks para fazer a separação por bits de bits magnéticos. Então, é importante ter pelo menos uma rack para a separação de bits magnéticos e uma para tubo. Então, tanto uma para placa como uma para tubo. Tá? Então, acho que esses são os principais equipamentos que a gente vai precisar no dia a dia. E a gente vai discutir, então, um pouquinho sobre cada um deles agora, ao longo dessa próxima hora. Então, a gente vai agora discutir um pouquinho cada uma dessas etapas. Só relembrando, então, para quem não participou, quem eventualmente não estava nas outras, essa é a nossa equipe, que está responsável aí por essa parte de HLA, então, a doutora Danusa, que é a gerente de produtos, responsável por toda essa parte de HLA. Eu, que sou uma das especialistas de vendas técnicas, responsável por NGS, e entre eles os produtos de HLA. A Marcela Pimenta, que também é especialista em vendas técnicas, responsável por HLA. E a Fernanda Mansur, que é especialista de produto e aplicação. E, obviamente, que a gente tem aí, junto com a gente da Pensabio, a gente tem a GenDx, que é uma parceira muito importante para nós, que traz, então, essas soluções e toda essa parte educacional que a gente vai, inclusive, falar um pouco hoje, e ela vem de todo esse apoio que a GenDx dá para a gente na parte também educacional, além dos produtos. Então, para quem esteve com a gente no último evento, a gente finalizou falando exatamente sobre a facilidade que os kits da GenDx trazem, com um fluxo de trabalho de um único dia. Então, que do processo de início da amplificação até o resultado final,
você pode ter esse processo em 24 horas. Então, vocês vão ver que isso é de fato real, e que as etapas, elas são muito simplificadas hoje em dia, e a gente tem essa condição de apresentar esse resultado de um dia para o outro. Obviamente que hoje a gente vai focar especialmente no workflow de trabalho do kit NX61. Então, como foi bastante discutido no primeiro evento, a gente está focando nesse trabalho por conta da mudança da portaria 684 de junho de 21, que trouxe, então, a mudança para a tipagem de medula óssea, onde há solicitado já na fase 1 uma alta resolução para o HLA, B, C, DRB1, DQP1 e TPB1. E a Dindiex tem um kit, que é o NX61, que faz exatamente esses 6 genes complexados em um único tubo. Então, isso facilita bastante a tipagem dos doadores, dos novos casos que forem entrando. Então, as etapas do workflow que a gente vai apresentar, a gente discutiu ela em mais detalhes na apresentação passada, falando um pouco de como elas aconteciam, e hoje a gente vai mostrar elas na prática. Então, o processo de amplificação, de preparo de biblioteca, onde nós temos fragmentação, ligação do adaptador, o processo de limpeza e seleção, indexação, e depois a junção, a segunda limpeza e também a seleção novamente, uma quantificação final das bibliotecas que vão entrar no sequenciamento e, finalmente, análise de dados. Então, para iniciar o processo de amplificação, a Dindiex tem, então, esse kit, que é o NGS Go NX61. Esse kit são 3 tubos, tá? Então, o tubo de tampa verde, que é água, o tubo de tampa preta, onde tem a enzima, que é o long mix, tem a enzima e os reagentes todos necessários para amplificação, e, na verdade, a água está no branquinho, e aqui no verde nós temos os primers, e aqui são exatamente os 6 primers que estão dentro desse único tubo. Então, é muito simples fazer todo esse processo de pipetagem desses 3 itens, mais o DNA. Isso vai ser colocado no termociclador para fazer as diferentes etapas de amplificação. É uma etapa de 25 ciclos, 3 etapas para 25 ciclos. Uma PCR aí que vai demorar de 2 a no máximo 4 horas, dependendo do termociclador que vocês tiverem disponível no laboratório de vocês. Um ponto muito importante relacionado à amplificação é que, uma vez que a gente tem todos os genes sendo feitos no mesmo tubo, eu só preciso fazer uma confirmação no sentido qualitativo. Eu não preciso quantificar após a amplificação, eu não tenho que fazer o pooling dos amplicons, eu não preciso juntá-los porque eles estão todos já no mesmo tubo, e eu preciso basicamente de uma cuba de agarose para fazer essa amplificação e garantir que eu tenha os meus amplicons adequados, no tamanho adequado, e sempre um controle negativo, para ter certeza que você não tem nada, nenhum contaminante, nenhuma contaminação cruzada. E com certeza essa etapa de não precisar de quantificação, para quem já trabalha com processo de quantificação, com qubit, com bioanalyzer, sabe que é uma etapa cara. Então, não ter quantificação, certamente, além de ganhar tempo, ganha-se muito, economizando um dinheiro importante por não ter essa quantificação. Bom, então eu vou mostrar para vocês exatamente eu vou mostrar para vocês um videozinho. Esses vídeos são todos da própria Dindiex, e eu vou mostrar para vocês, então, como que isso é feito na bancada e como que é realmente simples o processo. Então, eles têm a caixinha com os 3 tubos que eu falei para vocês. O que é importante? Sempre ter um coolerzinho refrigerado ou uma caixa com gelo para refrigerar os reagentes. Sempre precisa dar um spin. Pode ser simplesmente um spin, pode ser uma mini centrífuga,
antes de começar a dar um spin nos reagentes. Então, aqui você tem o processo de preparo da amostra. E aí a gente vai iniciar o processo de preparo da PCR. Aqui ele colocou, então, a água no tubinho do primer. O primer vem liofilizado, ele colocou a água, homogeneizou com o vórtex, centrifugou, e agora ele tem o primer pronto para fazer a reação. Ele está começando a preparar a PCR, como eu falei para vocês, juntando o componente de apenas 3 tubos. Então, ele colocou a água, colocou o old mix e colocou o primer. E agora ele vai fazer esse processo do mix para colocar na placa de PCR e fazer a amplificação das amostras que ele tiver. Então, ele vai colocar aqui o volume de amostra e o volume de DNA que ele precisa para poder fazer a amplificação. Aqui ele está usando, obviamente, um repipetador, que agiliza bastante o processo, mas você pode fazer com um repipetador normal. Para quem trabalha com placa, sabe que uma multicanal também ajuda bastante no processo, faz um processo muito rápido, vai tampar a placa, e aí isso vai, obviamente, dar uma centrifugadinha, dar um spin. É sempre importante fazer a centrifugação da placa, tá, gente? Por isso que eu falei que é importante a gente ter uma centrífuga de placa, pode ser uma mini centrífuga de placa, que facilita bastante, economiza espaço, é mais barata. E aí, uma vez feito isso, já pode ir para o termosifador, que é onde vai acontecer, então, o processo de amplificação, tá? Então, saindo do processo de amplificação, como eu falei para vocês, não precisa ter o processo de quantificação. Confirmo com gel de agarose, aqui, meus amplicons estão aqui, então, vou começar a fazer o meu preparo de biblioteca. Essa é uma etapa, obviamente, que é bastante importante, principalmente nesse início, que vocês estarão padronizando a técnica, e muitas vezes essa etapa aqui acaba ajudando, garantindo que você não gaste dinheiro daqui para frente, se você não tiver conseguido fazer a amplificação adequada. Uma vez tendo seus amplicons, a gente vai iniciar, então, o preparo de biblioteca. Então, o preparo de biblioteca, ele tem várias etapas, e a primeira etapa, então, vai ser o processo de fragmentação, onde as enzimas vão, utilizando enzimas, elas vão fazer cortes em regiões específicas, para a gente ter, então, o nosso material genético cortado em tamanhos menores, para conseguir fazer depois a leitura no sequenciador. Além do processo de fragmentação, a gente também tem, junto desse processo, o processo do reparo da extremidade e ligação dos adaptadores. Então, isso é um processo que a gente faz numa etapa só. Então, algumas vezes essas etapas podem ser feitas todas separadamente, mas aqui elas podem ser feitas, elas são feitas todas juntas ao mesmo tempo, o que também a gente ganha bastante tempo com isso. Então, a partir do meu DNA, agora o meu DNA já fragmentado, porque você já fez o processo de quebra, vai ser feita a inclusão dos adaptadores. Então, aqui a gente tem as duas, o kit, né, do que a gente tem em cada um dos reagentes do kit. E aqui, então, o que vem em cada um deles. Então, vem água, vem a enzima de fazer reparo das extremidades, vem a enzima de fragmentação. E aí, esse processo vai ser colocado também no termociclador para ser feito. E aí eu vou mostrar, então, para vocês um videozinho também dessa etapa de fragmentação e a ligação dos adaptadores no processo do preparo da biblioteca. Então, aqui de novo, né, a caixinha. Todos os tubos, vocês podem ver que eles têm sempre cores diferentes na tampa, que facilita para evitar que você inverta um tubo. Sempre bom deixar os reagentes descongelando
numa raquezinha, num cooler ou num gelo, para você evitar degradação desses reagentes, sempre dá uma vortexada em cada um deles e dá um spin bastante rápido, só para você evitar que fique, então, qualquer coisa na tampa, na parede, você ter o material melhor possível para fazer essa nova etapa. Então, ele vai agora juntar esses reagentes no mesmo tubo. Então, ele vai colocar, aqui ele está colocando a enzima para fazer a fragmentação e o end repair. Está colocando aqui todos eles no tubo. É sempre importante, né, você observar o que você está pipetando. Vocês vão ver que algumas etapas, a gente trabalha com vários tubos, então tem que ficar muito atento para não confundir, não errar os tubos que vocês estão pondo. Se vocês verem, tem 2 tubos brancos e 2 tubos verdes, porque um é o buffer e o outro é a enzima propriamente dita. Então, ele misturou todos, deu uma vortexada, homogeneizada e está fazendo um spin agora para ter, então, o material dele. E agora ele vai, depois que ele preparou esse mix, né, com o processo de enzima de fragmentação e de reparo de extremidade, ele vai, então, colocar agora na placa cada um dos pocinhos que ele iniciou a etapa e vai colocar agora no termociclador a plaquinha dele. E ele está pipetando, então, aqui cada uma das amostras dele. Colocou as amostras, vai dar um spin. E vai levar o termociclador para fazer, então, a reação. Vai programar a reação. E agora ele está separando aqui a parte dos adaptadores. Ele agora vai fazer o mix dos adaptadores e vai, então, agora juntar esses reagentes de novo. Tirou da caixa, pôs no gelinho, fez um vortex spin em cada um dos tubos que ele vai utilizar para fazer a reação. Vai fazer um mix para a quantidade de reações que ele tiver. Então, isso é uma etapa muito importante, uma etapa que você facilita muito se você está fazendo tudo no único tubo, e depois, com esse mix que está pronto, você vai, então, colocar na placa que vai sair do termociclador. Então, uma vez que ele fez esse processo, fez o mix, vortexou, centrifugou, terminou o processo de fragmentação e reparo das extremidades, agora ele vai colocar na placa dele o mix que ele preparou, que é a parte para a ligação dos adaptadores. Então, ele vai agora pegar o mix que ele preparou, vai colocar em cada uma das amostras que já foram fragmentadas e já houve reparo das extremidades. Ele vai agora entrar com os adaptadores, que estão agora nesse mix que ele pipetou, e ele já está colocando, então, na placa dele junto com as amostras. Tá? Terminou de pipetar, de novo ele vai fechar, deu uma centrifugada, vai ter uma homogeneizada, centrifuga, dá um spin, e agora, novamente, está pronto para colocar no termociclador para fazer essa segunda etapa. Bom, uma vez que ele terminou essa etapa, né, então, só lembrando aqui das nossas etapas, acho que é importante a gente relembrar. Então, o preparo da biblioteca, nós temos 4 etapas. Então, a fragmentação, depois a ligação do adaptador,
E aí, a gente tem um processo agora de limpeza e seleção. O que é essa limpeza e seleção? Então, vocês viram, eu mostrei lá no comecinho para vocês, acho que é importante eu ressaltar aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Então, nós temos uma raquezinha magnética, e essa raquezinha magnética é onde vocês podem pôr a placa de vocês para fazer esse processo, tá? A gente também tem algumas condições, esse processo pode ser feito em alguns momentos num único tubo, então a gente pode ter todas as amostras num único tubo, mas isso vai ser mais para frente, quando a gente já fizer o pooling de todas as amostras, tá? Então, nesse processo de limpeza e seleção, a gente vai ter, então, os processos de fragmentos, que a gente vai fazer de acordo com a quantidade de beads que a gente colocar, a gente vai fazer um processo de limpeza e de seleção por tamanho. Então, dependendo da proporção que se coloca de beads magnéticas, ocorre, então, a seleção dos tamanhos que a gente está selecionando. Essa é uma etapa bastante crucial, muito importante. Vocês vão ver, para quem nunca fez limpeza, acho que é uma etapa que acaba sendo uma etapa um pouco mais trabalhosa ou cuidadosa, porque realmente é uma etapa onde você precisa garantir que você está tirando realmente tudo que você precisa, mas que você não está perdendo material. Esse processo, as beads, é importante que elas fiquem à temperatura ambiente pelo menos meia hora antes de começar o processo. E também é muito importante preparar a fresco o etanol 80%. Então, só prepara o etanol 80% na hora de iniciar esse processo de limpeza do DNA, tá? Então, mas eu fiz ontem no finalzinho do dia, não tem problema. Esse etanol não serve mais, você vai preparar um novo etanol 80%, tá? Então, é extremamente volátil, o etanol 80% tem que ser feito a fresco, 15, 20 minutos antes de iniciar o processo, tá? Então, aqui tem as beads, então, ele colocou as beads aqui numa barquinha, vai pipetar essas beads com uma multicanal, que facilita bastante. Uma vez que ele pipeta essas beads, é sempre bom dar uma boa homogeneizada, para que você realmente consiga pegar as beads em proporções iguais. Então, as beads, elas decantam rapidamente, é importante homogeneizar bastante. Colocou na placa, faz um vórtex, e aí a gente tem um processo de incubação dessa placa por 5 minutos, né? Então, você precisa ter o agitador de placa para você colocar. Se vocês olharem aqui no agitador de placa, né? Ele mesmo fez uma adaptação aqui. É bom, às vezes, né, colocar aqui, que ele colocou essa fitinha aqui para a placa não sair. Uma vez que homogeneizou, ele vai colocar na centrífuga. Ponto muito importante disso, não sei se vocês conseguiram ver, eu vou tentar parar exatamente aqui. Ele mostra a imagem aqui, né? Que quer dizer o quê? Você está vendo que todos eles estão uma cor mais ou menos homogênea, um marrom homogêneo em todos. Isso é bem importante vocês observarem, para que não haja um processo onde você não consiga homogeneizar corretamente as beads com a sua amostra, tá? Então, às vezes, vocês podem ver que pode ficar algum pocinho, alguma amostra, onde você tem uma separação. Você tem uma parte mostrando sua amostra mais transparente, uma parte mais marrom escuro. E isso é que você não conseguiu homogeneizar adequadamente. Por isso que essa etapa de fazer essa homogeneização por 5 minutos é tão importante. Mas antes disso, você já fez uma homogeneização com a própria pipeta multicanal, para você realmente garantir que nesse processo aqui de incubação, ele vai conseguir homogeneizar realmente e fazer as beads se ligarem ao DNA. Então, aí fez esse processo, saiu, depois da centrifugação, vai colocar, então, na rack magnética, tá? Então, aqui a rackzinha magnética, vai colocar a plaquinha. Agora tem que tomar bastante cuidado para não mexer, para que as beads
desçam e fiquem bem separadinhas. Vocês vão ver que muda completamente a cor, fica transparente o líquido em cima. E aí vocês vêm com uma pipeta multicanal e tira o sobrenadante. Por quê? Porque o seu DNA agora está ligado às bits magnéticas. Ele veio com etanol e agora ele vai lavar. Ele só colocou o volume, sem tirar da rack, ele pôs, e vai tirar o volume de etanol, tá? Sem tirar da placa. Isso vai ser feito por 3 vezes, são 3 lavagens com etanol. E na última etapa, é muito importante você garantir que todo o etanol evaporou, tá? Um ponto muito importante que a gente costuma discutir bastante quando a gente faz essa etapa é que quando ele tem esse processo onde você vai esperar os 5 minutos para evaporar todo o etanol, você tem que tomar cuidado para que as beads realmente não sequem demais, tá? Então, você fica olhando, acompanhando esses 5 minutos, não deixa passar esses 5 minutos, porque você corre o risco, então, dessas beads racharem, então ficar seca em excesso. Isso é uma etapa que é bastante crítica para quem está começando a trabalhar com beads, sempre gera um pouquinho de ansiedade, mas é normal, e vocês logo vão perceber o momento em que o etanol evaporou, mas as beads ainda não estão muito secas, tá? E aí, nesse momento, uma vez que elas estão secas, a gente vai colocar o Emulsion Buffer, que é um TE, e vai, então, incluir nas amostras. Vai deixar incubar um tempinho, para o TE, então, ficar homogêneo nas beads. Vamos dar uma centrifugada, vamos dar uma cortexada, uma homogeneizada boa para misturar o TE com as beads. Vamos centrifugar. Vocês vão ver que ela ficou bem marronzinha. De novo, tem que observar que o TE conseguiu ficar completamente homogêneo com a amostra. Então, se vocês olharem, olha, ficou bem homogêneo. E agora a gente vai colocar na rack magnética, que é para fazer a separação. Então, agora, diferentemente da outra etapa, agora eu já usei um Emulsion Buffer. Então, o meu DNA de interesse está no sobrenadante. Então, agora eu vou tirar o sobrenadante, ele é que interessa para mim. Então, eu vou tirar o sobrenadante, eu sempre tiro um volume menor do que o que eu pipetei, para conseguir realmente pegar o limpo de beads, pegar o material limpo de beads, e vou passar para uma próxima placa para começar a próxima etapa. Um ponto importante que, dependendo da quantidade de amostras que você está fazendo, você pode utilizar, às vezes, a mesma placa para fazer esse processo, tá? Mas isso é uma coisa que vocês, aos poucos, vão pegando na rotina e vocês vão vendo que é bastante importante essas etapas, tá? Bom, terminado esse processo, então, a gente já fez a etapa de seleção, já fez a etapa de size selection. Então, agora, eu já consigo entrar na minha próxima etapa. Na próxima etapa é a indexação. Então, essa é uma etapa importante, vocês têm que tomar bastante cuidado, porque nessa etapa é onde cada uma das minhas amostras, cada uma das minhas amostras que eu tiver, vão receber um número, um tag, né? Então, esse tagzinho que ela vai receber é que vai, então, determinar tudo daqui para frente. Porque o número que eu disser que aquela amostra vai identificar aquele caso lá no final na minha análise de dados. Bom, uma coisa importante que nos kits da GenGX, eles têm possibilidade de 4 kits, onde eu tenho um index plate, então, 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 index plates diferentes. Esses 4 index plates diferentes, eles já vêm com index no tubo, na placa. Então, se vocês conseguirem, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tentar mostrar aqui com o meu apontador. Se vocês conseguirem olhar aqui no fundo, já tem, então, os meus índices pipetados dessa placa. Ou seja,
eu simplesmente vou ter reconstituir esses meus índices com o material que eu vou, o meu material de partida, que é o meu DNA já limpo, que vai seguir daqui para frente. Com essa possibilidade, com essa combinação de 4 placas, eu tenho a possibilidade de combinar até 384 amostras, né? Com isso, se eu tiver um equipamento de um sequenciador, um MySQL, um MiniSQL, eu consigo colocar numa mesma corrida, numa mesma flow cell, até 384 amostras. Então, isso me dá uma economia muito grande e uma facilidade também, né? Então, eu posso correr 12 amostras, eu posso correr 16 amostras, mas se eu quiser, se eu tiver demanda e equipamento, eu posso correr até 384 amostras, tá? E isso não aumenta o meu custo de forma alguma. Então, se eu for usar uma placa, vou comprar uma placa, se eu for usar 2, 3, 4 placas, isso vai estar dentro do meu kit. Então, eu simplesmente compro kits diferentes, com números diferentes, para ter esses meus índices diferentes e poder colocar todas as amostras numa única flow cell. Então, agora, eu vou mostrar para vocês um videozinho, que também o videozinho vai mostrar esse processo. Então, eu tenho a minha index plate. Aqui está então, os reagentes para fazer o processo de indexação. Então, aqui está essa index plate. Aqui já tem o material aqui embaixo. Deu spin, centrifugou, deu spin. Agora, ele vai pegar a placa, o index plate, ele vai dar um spin no index plate, para que todo o material, o pó, eventualmente, que está na parede, descesse. Ele vai escolher, então aqui no caso, ele só vai usar uma fileirinha. Então, ele está cortando para ele não estragar o resto da tampa que tem. Então, ele só está tirando a tampa, o selo, dessa coluna que ele vai usar, dessa fileira. Então, ele vai deixar todo o resto fechadinho aqui. Então, ele não vai tirar o selo da parte que ele não vai utilizar. Então, aqui, ele está no processo de reconstituição dos índices. Nessa etapa, lembra que cada pocinho tem um índice diferente. Então, eu tenho que reconstituir cada um com um tipo diferente para ter certeza que eu não estou contaminando. Tá? Então, fez um processo de reconstituição. Aqui, então, já está reconstituído. Nunca esquecer de fechar antes de fazer essa centrifugação, essa homogenização, porque, obviamente, em cada pocinho você tem um índice diferente, então não pode deixar contaminar. Agora ele vai abrir, tirou a tampinha, e agora ele vai vir aqui com a amostra, lembra a amostra que a gente fez aqui, que saiu do meu material. Então, ele pegou aqui o processo, os índices que ele acabou de reconstituir, está colocando agora na placa que tinha as nossas amostras que tinham sido fragmentadas e já tinham passado pelo processo de CRINAP. Então, ele passou agora, vai fechar novamente a plaquinha, agora com a tampinha, porque agora a gente tem uma próxima etapa. Então, aqui ele já misturou o índice com o DNA de partida, que já tinha sofrido todas aquelas outras etapas. Vai novamente homogeneizar. Vai dar um spin. E vai agora para o processo de termociclador, aonde ele vai, então, fazer a etapa de ligação dos índices. Então, os índices têm que ser ligados. Essa é uma etapa de 20 minutos, onde você está ligando os seus índices às suas amostras, tá? E uma coisa importante
é isso daqui. Uma vez que você usou esse índex, essa placa de índex que você usou, eu usei só a primeira fileirinha. Eu ainda posso guardar e eu ainda posso utilizar pelo menos 17 vezes, né? Então, eu posso ainda descongelar essa placa várias vezes. Então, cada vez que eu pegar essa placa, eu posso usar uma fileirinha aqui dos meus índices, sem comprometer a qualidade do meu material que está aqui. Bom, uma vez que eu fiz esse processo, eu agora tenho uma etapa muito importante, que é a quantificação da biblioteca. Então, aqui é a etapa final do meu processo de biblioteca, onde eu já fiz todas as etapas que eu precisava, e eu tenho que quantificar. Essa quantificação, ela precisa ser bastante criteriosa, então, é importante ter um equipamento, precisa ter um equipamento bom, vocês têm várias marcas no mercado, tá? Então, aqui a gente tem o Qubit, mas pode ser outra marca, mas a gente precisa ter um equipamento muito bom para quantificação. Eu posso fazer também por TPSTEC, mas não é necessário. Eu posso fazer um Qubit. Obviamente que você tem uma conta que precisa ser feita, que é o fator de correção, para que eu consiga transformar aquilo que está lá, aquele valor que o Qubit me dá, que é uma razão de nanogramas por microlitro, vou fazer uma multiplicação pelo fator de correção de 1,9, para que eu chegue, então, na minha concentração em nanomolar. No final, eu preciso preparar uma diluição desse meu material para colocar no sequenciador. Isso vai variar muito do protocolo que vocês utilizarem, depende de qual equipamento de sequenciamento vocês estão utilizando, mas, de qualquer forma, vocês vão ter um valor aqui, uma concentração em nanomolar, e vocês precisam utilizar esse RI com uma concentração em picomolar. Então, vocês certamente precisarão diluir essa amostra, essa biblioteca, para seguir com o processo de sequenciamento. Então, aqui é o processo de quantificação pelo Qubit. Então, para quem nunca fez, tem um videozinho aqui para vocês verem esse processo. Então, aqui, vou fixar. Tem o padrão do Qubit, o buffer. Então, isso aqui ele está preparando o material para fazer a quantificação por Qubit. Então, ele colocou o buffer. Vai colocar agora o fluorófilo. Está misturando aqui. Então, essa é a diluição do fluorófilo que ele vai utilizar. Vai homogeneizar. Vai dar um spin. E agora está pronto o meu material para fazer o kit. Então, eu vou fazer a quantificação. Então, ele está colocando a work solution dele, em cada um deles. Então, aquela solução que tinha o buffer e o fluorófilo, agora em cada um ele vai colocar. Ele vai colocar o padrão e nos outros ele vai colocar a amostra que ele tiver preparado. Então, agora eu já tenho os índices, né? Então, agora você já pode juntar as amostras. Então, isso vai depender de qual equipamento vocês vão fazer. Eu posso juntar a partir de 16 amostras, dependendo de de qual equipamento que você estiver usando e quantas amostras você quer correr por flow cell. Vai colocar o tubinho aqui, ele vai te dar uma concentração aqui. E após esse processo de concentração, você tem já, então, o cálculo, né, para chegar numa concentração, então, em nanomolar. Bom, uma vez que eu tenho já, então, esse processo, eu já tenho, então, assim, as amostras, separei, fiz a quantificação,
Agora eu sei quanto exatamente eu vou precisar pipetar para colocar no meu sequenciador. E aqui, como a gente discutiu na última aula, um equipamento fácil de trabalhar, é provavelmente um equipamento de escolha para quem ainda não trabalha com sequenciamento, é o iSeq, da Illumina. Então, aqui mostrando as etapas para fazer o processo de sequenciamento. Também é uma etapa bastante simples no iSeq, tá? Então, a gente tem um processo prévio de descongelamento do cartucho, o preparo da amostra, onde você já fez a quantificação e já misturou as quantidades certas de amostra que você quer colocar no equipamento, e você simplesmente vai pipetar esse material dentro da flow cell e iniciar a operação no equipamento. Então, um processo bastante rápido. Então, esse processo todo, ele vai ser a etapa final dessa nossa etapa. E aí, o tempo, dependendo do tempo de corrida, no número de amostras, da flow cell e do equipamento que você utiliza, ao final, você vai ter, então, já o processo de análise de dados. Então, uma vez que termina a corrida já está pronta para ser feita a análise de dados e a gente utiliza o NGS Engine, da GenDx, que é um programa bastante rápido, bastante intuitivo, e aí é um programa que em 30, 40 minutos você já tem toda a sua análise de dados. Novamente, gostaria de convidá-los para o nosso próximo evento, né, que vai ser na segunda-feira, onde a gente vai falar exatamente sobre análise de dados e sobre como esse laudo para tipificação de HLA pode ser feito e deve ser incorporado na rotina de vocês. Então, gostaria de deixar aqui o convite, né, para todo mundo. Lembrando que o próximo evento ele vai ser na segunda-feira, mas vai ser às 7 da noite. Isso foi a pedido de vários dos nossos participantes que não conseguem participar durante esse horário. Então, é muito importante vocês estarem atentos para essa mudança de horário. E, não apenas isso, gostaria agora de convidar o Dr. Samuel, que é do Laboratório de Imunogenética e Compatibilidade da Universidade Federal do Paraná, que, obviamente, até dispensa maiores apresentações. A maioria de vocês conhece o Dr. Samuel. E eu queria convidá-lo, então, para ele fazer uma participação aqui, discutir alguns pontos com a gente, principalmente nos pontos que são bastante cruciais nessa etapa inicial que vocês estão começando, que são alguns desafios na bancada. Então, doutor Samuel, agradeço pela sua participação, obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Michele. Olá a todos, boa tarde. Na verdade, eu tenho um pouco a acrescentar, Michele. A apresentação acho que foi bem clara, assim. Realmente, em questão da amplificação, o kit MX6 ele é um facilitador, né? Então, trabalhar com uma PCR multiplex é muito vantajoso. Você ganha em tempo, você ganha em plásticos, você ganha numa etapa crítica que era a fazer o pool quando você trabalha com o kit singleplex. Então, no kit multiplex já passou essa etapa, né? Você não precisa se preocupar com isso. Então, o kit MX6 ele está aí bem redondinho, atendendo a portaria nova. Em relação ao preparo de biblioteca, ele, conforme deu para a gente ver no vídeo, ele não tem muita novidade em relação àquilo que a gente está acostumado a trabalhar no laboratório de biologia molecular. Realmente a novidade é a etapa de cleanup, né? Então, as BIDs, que era uma coisa que a gente não trabalhava antes do NGS. Então, essa parte das BIDs é um pouco de novidade. No começo, realmente, a gente fica ansioso em secar demais, em secar de menos, e as hacks, elas trabalham de forma diferente, então uma hack é um pouco mais fácil de trabalhar do que outra, e a gente vai, então, percebendo na bancada que algumas são facilitadoras do trabalho, principalmente quando está trabalhando com multicanal, né?
E sempre aquela inspeção visual que você colocou ali, é importante essa homogeneização, porque só no shaker realmente ela não vai homogeneizar, né? A gente tem que garantir essa homogeneização com a pipeta. O shaker ele vai mais manter estável aquele processo, mas ele não tem o potencial inicial de fazer aquela homogeneização. E acho que um ponto importante, Samuel, que eu queria que você discutisse um pouco também da indexação, né? Que eu acho que é uma diferença, porque acho que em todas as outras técnicas as pessoas estão acostumadas que cada tubo ali representa uma amostra, e aqui a gente tem essa indexação, né? Então, acho que é um ponto crucial para que cada amostra no final seja ela mesma, né? Sim, é a questão de trabalhar com o index pronto já, né? Então, no começo do kit NGS Go, ele era em tubos separados, a gente tinha que preparar essa combinação. Então, hoje, ser em placa já é um facilitador, então, uma complicação a menos da bancada. Então, você já pegar essa placa de indexação e trabalhar com ela bonitinha, isolada, poço por poço. A própria combinação de 384, que você comentou, se existe demanda e existe equipamento que dê conta desse volume de amostras, isso é um facilitador, você ter essa possibilidade de combinar tantos índices. E o que talvez faltou na apresentação ali foi a etapa final, né, o cleanup final, que é a hora que a gente tem a possibilidade de fazer o pool com várias amostras. Então, tem um novo cleanup que pode ser trabalhado individualmente e quantificado, cada amostra individualmente, ou uma segunda alternativa, que é já fazer o pool logo depois dessa PCR de indexação, né? Então, quando você faz, agora não mais o pool de locos, mas o pool de amostras, após essa PCR de indexação, fazer feito um novo cleanup, que foi aquilo que você comentou de numa etapa mais para frente. Então, é feita uma nova seleção de tamanho que pode ser feita num tubo único já, né? Isso é um facilitador também de você trabalhar com apenas um tubo na purificação. E daí sim, após essa purificação, que é a quantificação. Exatamente aqui, né? Então, naquela primeira etapa, a gente tinha uma seleção, uma limpeza com a placa, e aqui nessa final, onde você já tem isso no tubo. Então, você pode já ter uma única amostra aqui para fazer a limpeza, né? Porque você já fez o pooling de todas as amostras, e aí você consegue fazer esse cleanup já numa amostra, num tubo só, né? Isso. Então, ali, quando no último slide que você fala de misturar as bibliotecas, realmente pode ser bibliotecas constituídas de várias amostras. Então, eu preparei uma biblioteca num dia, com um determinado número de amostras, uma segunda biblioteca no outro dia, e depois eu vou misturar essas duas bibliotecas para ir para o equipamento, ambas já tendo passado por esse pool de amostras. Isso é importante, né, doutor Samuel, porque afinal você pode fazer esses processos em dias diferentes e combinar depois só para fazer o processo de sequenciamento, né? Então, você tem, depois que a biblioteca está pronta, né, estável por vários meses, então você pode esperar para juntar algumas amostras, se você puder, em termos de tempo, e fazer esse sequenciamento junto, né? Inclusive na outra apresentação, quando eu falei da questão da viabilidade, é nesse ponto que é onde a gente fica no dilema, né? O número ideal de amostras. Hoje, nosso complicador não é o tempo mínimo para fazer a bancada, então a gente tem cada vez protocolos mais rápidos, que você colocou que é possível fazer em 24 horas, mas o difícil é a gente chegar nesse balanço de colocar uma corrida, então abrir um cartucho com um número de amostras razoável. Então, o que na prática a gente vê essa necessidade de tentar acumular mais amostras para colocar no cartucho. A gente está sempre trabalhando ali, não no tempo mínimo, mas no tempo otimizado, para garantir, então, para uma amostra que recém chegou. Então, essa é a vantagem do tempo mínimo, né? Então, aquelas que estão há mais tempo estão aguardando, mas a partir do momento que eu startei, que eu vou começar o procedimento, quanto menor o tempo de bancada, mais rápido é essa amostra que foi, digamos, a última a chegar, né? E o crítico realmente é esse balanço entre o número de corridas que a gente faz e a capacidade de colocar amostras
numa mesma corrida, né? Esse que vai ser, eu acho, que o desafio para todo mundo. Com certeza. Obrigada, doutor Samuel, obrigada pelas suas considerações. Gostaria de convidá-los, né, para fazer perguntas. Já tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou tentar respondê-las para vocês. Deixa eu só colocar aqui na outra tela e eu vou respondendo para vocês, então. Deixa eu ver se consigo ver o chat aqui. O Vinícius. Eu coloco aqui. O Vinícius fez uma pergunta, né, se é necessário quantificar as amostras antes da amplificação inicial. Sim, antes de começar, é importante você fazer a quantificação. Tem aí uma quantidade mínima de 15 nanogramas, a 15 a 40 nanogramas, que é a concentração que você pode colocar de input inicial de DNA. Você não precisa fazer, nesse momento, o balanço das amostras, porque isso você só vai fazer lá na frente, quando você for fazer o pooling das amostras para o sequenciamento. Então, agora, no momento, você pode começar com... O ideal é começar sempre com uma quantidade adequada de DNA, mas entre 15 e 40 nanogramas é uma quantidade suficiente para você fazer a reação da PCR. Só que lá na frente, quando a gente for quantificar e for colocar volumes iguais para fazer esse pooling das amostras, você já vai estar com uma condição onde todo mundo vai estar com muito material, né? Então, a gente usa uma quantidade muito pequena. Então, só lá na frente que você, quando for misturar as amostras, o importante é misturar, então, os volumes iguais e as concentrações, você ter a concentração para fazer essa mistura das amostras. Não sei se o doutor Samuel quer colocar algum ponto sobre o comentário do Vinícius, a pergunta do Vinícius. Não tenho nada. Realmente o processo de quantificação inicial, normalmente a gente faz por nanodrop, né? Então, uma quantificação rápida, de custo praticamente mínimo ali. E não precisa, então, de quantificação por qubit ou quantifluor. Isso, então, assim, acho que a Jane talvez tenha feito a pergunta nesse mesmo sentido. Realmente, a gente precisa ter a concentração do DNA para começar a fazer a PCR, mas é uma etapa extremamente rápida, né? Então, no nanodrop, que é o que geralmente as pessoas têm no laboratório de biomol, você só quantifica e dilui, e muitas vezes o processo para... Como você tem um range aí do que você pode usar de DNA, isso é uma etapa relativamente rápida. Boa tarde. Quantas amostras laboratórios que já utilizam os kits de injex costumam correr com efetividade em cada cartucho ou chip? Excelente pergunta, Nobel. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu, inclusive, eu ia colocar esse slide no fim, eu acabei não colocando, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Eu acho que isso é uma pergunta bastante importante, acho que é uma coisa que muita gente vai precisar, né, discutir, vai precisar otimizar, e aí a gente tem alguns pontos importantes aí. Deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês. A gente tem aí uma tabelinha que eu preparei exatamente sobre isso. Eu não sei se vocês já conseguem ver, só um minuto. Vocês estão vendo? Conseguem ver minha tela? Então, aqui tem exatamente isso. Esse é o número de amostras por equipamento e por flow cell que vocês podem colocar utilizando o kit MX61, tá? Isso daqui já é uma realidade testada em bancada, tá? Testada pela equipe da Jinjex em bancada. E talvez o doutor Samuel possa falar um pouco, mas a experiência que a gente tem com vários clientes e, inclusive, com os clientes fora do país, também a gente tem essa realidade. Então, o equipamento iSeq, né, que é o que a gente fala tanto, você consegue colocar até 40 amostras por flow cell. E aí a gente tem o MySeq, com 10 amostras na flow cell nano,
e até 150 na Flow Cell Standard. No Mini-SIC, a gente tem aí na Flow Cell Mid 70 e na High 220. E aí no Next-SIC, né, que é uma outra condição completamente fora do cenário, né, a gente teria aí uma quantidade muito maior de amostras que poderiam ser colocadas. Doutor Samuel, se quiser colocar algum ponto também. Eu não sei se vocês ainda fornecem essa tabela, mas a GenDx tem uma tabela bem legal que ela é dinâmica, né? Então, para cada combinação, então agora a gente está falando só do MX6, mas essa conta ela é uma conta dinâmica que a gente tem que fazer, e que é exatamente essa relação da quantidade de locos que estão sendo sequenciados lá, ou seja, a quantidade total de bases que é alvo naquele sequenciamento, em relação à cobertura. Então, simplesmente, quanto mais locos e mais espaço eu vou precisar na flow cell para cada amostra. Então, consequentemente, menos amostras. Então, existe essa tabela dinâmica que a própria GenDx fornece, que faz assim um trabalho bem legal nessa questão de expectativa de quantas amostras eu consigo colocar para cada combinação de locos que eu estou usando. E a relação, essa daí é um print da referência do MX6. Né? Isso, obrigada. Essa tabela que ele falou é bem interessante, né? E ela era bastante utilizada quando você tem combinação de kits diferentes que você pode usar. E no site da GenDx você tem bastante essas informações, né, de quanto que você consegue, que kits você precisa usar. Tem workflows resumidos para cada uma dos kits, então tem bastante coisa que vocês conseguem ver lá nesse workflow que ele falou. Acho que a pergunta era isso, né? A Mônica também perguntou a mesma coisa. Algum laboratório utiliza plataformas automatizadas de extração de DNA ou extração em placa? Doutor Samuel, e mais alguém? Vinícius? Na verdade, a gente sabe que o CITA utiliza, tá? O CITA utiliza a plataforma de extração de DNA automatizada. Não sei se vocês, Samuel, Vinícius... A gente usa tudo manual por coluna. Mas tem a possibilidade, sim, tá, no Google. A gente tem vários clientes que utilizam realmente manual, até pela demanda, às vezes não chegar todas as amostras juntas, então, de chegar já ter o processo de extração, mas tem vários laboratórios que fazem, sim, a extração automatizada, utilizando diferentes kits, diferentes equipamentos de extração automatizada, e funciona super bem também, tá? Yane, talvez normalizar as amostras antes de começar seja uma boa opção. Sim, Yane, na verdade, você sempre precisa, o ideal é você ter uma quantidade muito próxima entre todas as amostras para iniciar, mas nem sempre você vai conseguir, né? Então, imagina que você tem várias amostras que estão lá entre 30 e 40 nanogramas, mas uma das amostras veio para você e tem 15, 14, você vai fazer o quê, né? Você vai acabar fazendo com ela e depois você vai normalizar isso lá para frente. Isso não vai ser um empecilho, isso de forma alguma é um problema, porque os kits de amplificação, especialmente o kit que a gente está falando, da GenDx, ele é um kit muito bom, é um kit de amplificação que realmente vai te dar uma quantidade, uma qualidade de material muito bom. Então, se você tiver menos, coloca, não vai ter problema, lá na frente você vai fazer essa normalização pela quantidade de material que você vai colocar para fazer a junção das amostras e colocar no equipamento. Mônica, está certo a sua consideração, para mais de 6 losses não seriam 40 amostras no ICIC, não. Na verdade, se a gente estiver falando do MX11, são 16 amostras, por exemplo, tá? Então, a gente tem sim, e aí o ideal é usar um pouco do que o Samuel falou, que tem uma tabela dinâmica, onde você vai colocando qual equipamento, qual protocolo que você está usando, e ele vai te dizer qual a combinação. No de 11 loss, que é o MX11, você consegue colocar no ICIC 16 amostras. Posso, na verdade, eu passo para vocês, a gente pode mandar para vocês o link que tem
esse material. A gente passa assim, Júlia. Ó, o Vinícius respondeu aqui que eles usam o Symfony para o processo de extração. Maristela usa o Maxo da Promega. Kits de extração com bits magnéticas podem gerar problemas no NGS. Kits de extração... Não, na verdade não. Você tem um processo normal, não tem nenhum problema. O processo de extração para iniciar a partida de DNA, o que você precisa é ter quantidade e qualidade, né? Então, eu acho que eu discuti isso na aula de segunda-feira. A quantidade e a qualidade do material de partida é bastante importante. Eu preciso ter um material de partida bom para iniciar esse processo. Não vai ter nenhuma interferência, nada das mídias não vai ter esse processo. A Danusa também colocou aqui, né, que nós temos os kits de extração, tanto manual e com sistema automatizado, e 100% compatíveis com o NGS. Então, quem quiser maiores informações pode falar com a gente. O pessoal que quiser solicitações, pode ser qualquer, essa tabela que eu mostrei, a parte, ou links do site da GenDX, uma tabela dinâmica, pode escrever e-mail para a gente, para nós aqui ou para mim, que eu respondo para vocês e mando para vocês essas informações sem problema nenhum. Mais alguma pergunta? Olha, acho que essa pergunta é importante. Eu não sei se o Rafael está na sala ainda, ou se o Vinícius ou o Samuel podem ajudar aqui na resposta, mas acho que é uma pergunta importante, né, da Elizabeth. Em relação à suave bucal, se existe alguma dificuldade ou algum cuidado em especial? O SWAB, realmente ele tem um complicador, que é a integridade do DNA, né? Então, o que a gente vê no SWAB é mais do que a questão de kit de extração, e sim uma variação de amostra muito grande. Então, você tem amostras que, por mais que tenha DNA fragmentado, ainda tem um volume muito grande de DNA íntegro. Quando você tem essa integridade do DNA, você consegue ter bons resultados na amplificação. Então, você tem uma amplificação com qualidade ali. Quando não sobra material íntegro, e a gente consegue perceber isso em gel de agarose, não tem mágica que faça o SWAB funcionar para uma PCR long range. Acho que são pontos de desafios que com certeza acontecem, né? Acho que para quem está trabalhando com Covid, isso tem sido esses desafios, mas todos eles a gente já tem solução para eles, né? Porque o pessoal que está fazendo o Covid aí teve todo esse desafio nesse último ano para fazer NGS com material de SWAB. Então, acho que isso é um ponto bastante importante. Mais alguma pergunta? Pode falar, senhor, desculpa. No caso específico da HLA, o problema é a long range, né? Então, se o DNA está todo fragmentado, é muito complicado dela funcionar, assim. Mas, assim, o que a gente tem visto é que parece mais uma relação da coleta. Não sei se é propriamente do indivíduo, porque às vezes o mesmo indivíduo na segunda coleta você consegue material íntegro. Então, essa variação na qualidade da amostra no SWAB, ela é enorme, assim. E a gente acaba tratando o SWAB como realmente um caso especial, e antes de começar uma amplificação com ele, é feito toda uma verificação da qualidade do DNA. Com certeza. Eu acho que isso sempre foi um desafio, né? Acho que sempre fazer extração de DNA ou de RNA a partir de sangue sempre foi muito mais fácil do que com outros métodos. Para os pacientes que são aplásicos, a gente vai precisar fazer, então, a partir de SWAB, e eu acho que isso talvez, 1 ano, 2 anos atrás, tinha menos opções, e agora, com toda a questão do Covid, melhorou muito, desenvolveram kits que realmente dão um resultado melhor de extração de DNA, mesmo a partir de SWAB, mas foi o que o Dr. Samuel falou, não tem mágica, né? Se você tiver um material realmente degradado, não vai conseguir, mas tem muito mais a ver com integridade, às vezes, do que
do que a quantidade, né? Então, o grande problema é quando você tem, às vezes, um DNA totalmente degradado, que aí você não consegue fazer esse tipo de coisa. Vinícius, né, colocou isso, que o SWAB é imprescindível para resolver, então, essas dúvidas das amostras. Então, isso é um processo que realmente melhorou muito. Não sei se o Vinícius, se alguém tinha essa experiência, mas os kits para extração de DNA a partir de SWAB evoluíram muito aí no último ano, até pela demanda, né, de Covid, então acho que isso acabou sendo incorporado de forma positiva nas outras rotinas. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? A gente colocou também aqui o e-mail, meu e-mail, para qualquer dúvida, qualquer material que vocês quiserem, só me escrever, eu respondo para vocês, mando o material, mando o checklist, o que vocês precisarem, só me escrever, tem o meu contato. E a gente espera vocês, então, no evento de segunda-feira. Espero que vocês consigam participar. Então, segunda-feira, às 7h. E aí vai ser, então, a oportunidade de vocês discutirem. Vai ser a Danusa, o Vinícius e toda a equipe que puder participar com a gente, de especialistas, onde a gente vai discutir, então, exatamente sobre análise de dados e sobre como fazer esse laudo a partir de resultados do NGS. Bom? Gostaria mais uma vez de agradecer ao Dr. Samuel pela participação dele aqui, preciosos seus comentários na nossa palestra aqui, e agradecer a todos que participaram aqui conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, Dr. Samuel. Até segunda, pessoal. Até. Excelente, parabéns, Mi. Obrigada, pessoal. Obrigada, Samuel. A gente se vê na segunda. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.